A tragédia do incêndio do edifício Wilton Paz de Almeida é um absurdo, sobre todos os aspectos. Nós acompanhamos desde ontem as notícias que chegam pela imprensa. E qual o saldo até agora? 49 pessoas desaparecidas. A perda de um patrimônio da cidade de São Paulo e do Brasil, na medida em que o prédio foi construído em 1968, um prédio arrojado, um prédio caro, inclusive. Foi feito para ser um dos equipamentos mais bem equipados da cidade de São Paulo. Durante muito tempo foi, inclusive, a sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O prédio foi desocupado em 2002, não porque o prédio não tinha condições de continuar sendo funcional, mas porque a Superintendência da Polícia Federal precisava de outro prédio para funcionar em melhores condições. Houve a ocupação do prédio em 2002. A Polícia Federal sai, a ocupação ocorre em 2002. De lá para cá, situação de precariedade. São 16 anos em que a União não conseguiu o prédio de volta. O interessante é observar, vereador Almir Fernando, que hoje o que nós sabemos já era de conhecimento do Corpo de Bombeiros, de que não havia condições de segurança dentro das suas instalações, de que toda a eletricidade era feita de forma inclusive criminosa, na medida em que havia furto de energia elétrica que alimentava o prédio. Cortava-se a energia, nova religação imediata. Era conhecido essa situação. Só havia água até o 5º andar de um edifício de mais de 20 pavimentos. É também sabido que o prédio era fechado às 19 horas e ninguém entrava nem ninguém saía depois das 19 até 6 da manhã. Uma situação de praticamente cárcere privado. O fato é que o IPHAN sabia que o seu patrimônio estava sendo perdido. A União também sabia. A Prefeitura de São Paulo, que quis o prédio, depois, por algum motivo, não conseguindo que o prédio fosse desocupado, também tem participação na ocorrência dos seus fatos. O Ministério Público precisa explicar por que arquivou a apuração da responsabilidade ou se o prédio poderia ou não ficar funcionando naquelas condições. Mas o fato é que nós sabemos que ali havia a exploração da miséria. Miseráveis pagavam para quem não eram proprietários do prédio. Miseráveis no sentido de que apenas uma pessoa na situação de miséria absoluta poderia se submeter a viver nas situações em que hoje nós sabemos que viviam o público de forma geral. O público de forma geral. Mas o poder público tinha conhecimento, tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Todos os órgãos de controle da administração pública, a polícia, o corpo de bombeiros, todo mundo sabia. Mas, depois de 16 anos, a tragédia anunciada, ela se confirma. Perdemos vidas valiosas e um patrimônio da cidade, de São Paulo e do Brasil. Espero que essa irresponsabilidade, essa desmoralização da política e do direito, pelo menos sirva para que o poder público, de uma forma geral no Brasil, e a população, inclusive, também de forma acentuada na defesa dos interesses da cidadania, porque poderia ter recorrido a instrumentos como a ação popular, evitem que tragédias como essa se repitam. Muito obrigado, senhor presidente.